Olá pessoal, nessa aula vamos continuar com os exercícios integrais triplas e nesse que nós vamos resolver esse aqui. Encontre o volume do sólido delimitado pelo paraboloide z igual a x quadrado mais y quadrado pelo cilindro x quadrado mais y ao quadrado igual a 4 pelo plano xy. Bom, eu vou fazer um desenho bem simplificado aqui, para vocês entenderem como é que é a região. Aqui você tem um paraboloide. O cilindro vai vir aqui, pegando ele aqui, até aqui embaixo, no plano XY, e vai estar limitado aqui pelo chão, né? XY, pelo plano XY. Então essa parte aqui, que eu vou tentar ver se eu pego, toda essa parte aqui é o sólido, em amarelo. Aqui o limite, aqui se vocês forem observar aqui vai dar então um círculo, né? A base aí é um círculo de raio 2. E aqui a altura é 4, se eu não me engano. Bom, isso que pouco importa também. Mas se não me engano é 4 mesmo. Que é a interseção dos dois. Então essa região, se for o volume, nesse caso, eu vou colocar só, antes de escrever o volume, eu vou escrever essa região aqui, o chãozinho, eu vou colocar em vermelho, o R é aqui, o chão, né, aqui, ó. E então o R, escrevendo aí, é o conjunto dos x e y, eu estou olhando da parte de baixo ali, que está limitada pelo cilindro, né, x quadrado mais y quadrado igual a 4, então x e y pertencente ao R2, tal que o x varia de menos 2 a 2, e o y está variando entre as equações do círculo aí, né, que é o menos raiz de 4 menos x quadrado, y, e raiz de 4 menos x ao quadrado. Então essa região R, aí, seria o domínio, né? E então o todo, que é o G eu vou colocar de vermelho, né? De amarelo, perdão. O G é o volume todo. Então, o volume, ela, de acordo com a definição, é a integral em G de dV, né? Isso é o volume. Bom, mas isso daqui pode ser escrito como sendo a integração em R do quê? Da integral do limite de integração das integrações de baixo, que é o z igual a zero, né? Até seria a maior menos a menor, né? A superfície maior menos a menor. Então a superfície maior aqui, não, é isso mesmo, é o zero, que é o chãozinho aí, o zero, né? E a superfície, até a superfície maior, que é Z, o Z então está variando do chão, plano XY,
até o paraboloide aí, que é o x² mais y². Então aqui o dz e um d de a aqui, digamos, que é o elemento de área do R. Então essa é a... E isso daí, o d de R, também a gente consegue escrever isso. Isso aqui é a integral de -2 a 2, integral de menos raiz de 4 - x² até raiz de 4 menos x², integral de 0 até x² mais y², dz dy dx. Então isso daí é o volume que a gente tem que calcular, né? E se você for... Tem duas maneiras, você pode fazer já direto a mudança para coordenadas cilíndricas, né? Porque você tem um cilindro aí. Ou pode fazer a integração e usar coordenadas polares, que aí tanto faz, na verdade. Eu vou calcular primeiro essa integral e depois eu uso as coordenadas polares, que eu acho mais fácil. Então você fica com -2 a 2, integral de menos raiz de 4 menos x² até raiz de 4 menos x². O dz vai ser o z calculado de 0 até isso, que vai ser basicamente x² mais y² dy dx. Bom, eu vou escrever essa integral novamente aqui para a gente calcular ela. Então ficou a integral de -2 a 2, integral de menos raiz de 4 menos x² até raiz de 4 menos x², x² mais y² d de y d de x. Então essa aqui é a nossa integral. Aí a gente faz aqui a mudança de coordenadas polares, né? X igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Se você fizesse as cilíndricas aqui direto, você ia chamar a mesma coisa, né? O x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ e o z é z. E aí vai ficar bem parecido com o que a gente vai fazer agora. Nesse caso aqui, se você pegar aqui o R, né? Ele é o disco aqui todo de raio 2. Se olhar aí. Então a gente, primeira coisa que tem o R variando de 0 até 2 e o θ de 0 a 2π, né? Então aqui fica 0 a 2π, o θ, o R de 0 até 2, que é a região R, né? X² mais y² fica só o R ao quadrado, né? E aí eu fico o elemento de área, que é R dr dθ, que é da mudança de variável. O SR você pode interpretar também como sendo jacobiano. Então aí está resolvido, né? Integral de 0 a 2π, integral de 0 até 2 de r ao cubo dr dθ, e você fica com a integral em θ de 2π, que é o próprio 2π, vezes uma integral de que é r² sobre 4, de 0 até 2, 2π vezes 2 elevado à quarta, que é 4 vezes 4, daqui sobra 4, né? Então fica 8π a resposta. Então essa daí é o volume desse sólido aí. E agora para um segundo, que é o seguinte: calcule essa integral abaixo. Então essa coisa aí,
gigante, né? Bom, vamos fazer um esboço também da região, o G, né? Então, ó, só vou observar o Z, que o Y é muito parecido com o anterior, né? Então é o disco a região R, no caso do chão, é o disco de raio 2. Então eu vou pegar só o Z quando é igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. E deixa eu só descrever, né? Que é o integral que a gente quer calcular. A integral é de menos 2 a 2 em relação a x. Integral de menos raiz de 4 menos x quadrado até raiz de 4 menos x quadrado em y, e a integral de raiz de x quadrado mais y quadrado até raiz de 8 menos x quadrado menos y ao quadrado em relação a z de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então é toda essa integral aí que a gente tem que calcular. Então a primeira coisa que a gente faz é enxergar a variação em z. Então o z está variando de z igual a esse daqui até z igual a raiz de 8 menos x quadrado mais y ao quadrado. Bom, essas duas regiões são conhecidas. Então eu não vou perder muito tempo com o desenho. Quem tiver dificuldade, basta procurar aí online, né? Esses programas online que faz superfície. Mas basicamente a primeira é um cone. A de cima, essa z de baixo, que é raiz de 8 menos x quadrado, menos, né? Coloquei mais a menos y ao quadrado, é a calota de cima da esfera, né? De raio raiz de 8. Então, se eu pegar aqui, você vai ter uma calota aqui em cima. Vou melhorar esse desenho. Você tem a calotinha aqui em cima, tipo um sorvete mesmo. Aí se você projetar aqui no chão, ele te dá aqui no R o círculo de raio 2. Certo? Bom, olhando para o desenho, vocês já percebem que tipo de integração que a gente faz aí, né? A gente tem uma calota de uma esfera, um pedacinho de ângulo aqui, ó. Se vocês olharem aqui o ângulo, vou colocar em amarelo, daqui, vou mudar a letra para ficar mais, vou chamar de φ, né? Para identificar aqui. Se você pegar um ponto aqui e projetar aqui, você faz o ângulo θ. Então vocês já imaginam que tipo de integração a gente faz, né? Então, nesse caso a gente usa, evidentemente, como tem uma esfera aí envolvida, a gente usa coordenadas esféricas. E se vocês procurarem aí, as coordenadas esféricas aí são, a gente chama o x igual a ρ, seno φ, seno θ, ou cosseno θ, perdão, cosseno θ, o y é igual a ρ seno φ, seno θ, e o z é igual ao ρ cosseno φ. Essas são as nossas mudanças das coordenadas esféricas. E sempre quando tem alguma coisa envolvendo alguma esfera e um ângulo meio claro, a gente sempre vai atrás desse tipo de mudança. No caso aqui, se vocês perceberem aí, pelo desenho, como é o cone, né? E o cone, quando você pega no plano X, XZ,
o YZ, você vai ver que sempre vai dar uma reta, né? Y igual a, ou no caso, Z igual a X ou Z igual a Y. Então, nesse caso, vocês vão perceber que o ângulo φ vai variar de 0 até π sobre 4. Pelas condições do desenho aí. O θ é fácil também, que é todo esse disco, né? Do chão. Então, o θ, vocês vão perceber que o θ varia de 0 até 2π. E o ρ, né, vai variar até o raio da esfera. O ρ, então, varia de 0 até o raiz de 8. Que é o raio da esfera aí. Se vocês levar ao quadrado, mandar o x para o outro lado, vocês vão ficar com x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a raiz de 8. Igual a 8, perdão. E aí o raio é raiz de 8. Ou 2 raiz de 2. Eu vou manter o raiz de 8 que é mais fácil. Depois a gente manipula aí. Bom, então essa integral aqui que eu vou chamar de, novamente, né? Aqui, estrela. Reescrevendo essa integral, ela fica... a gente vai colocar já direto aqui, né? Uma integral do φ de 0 a π sobre 4 em relação a φ. Em relação a θ é de 0 a 2π, que vocês viram. E o ρ varia de 0 até a raiz de 8. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado, né? Quando você substitui x, y, z pelas coordenadas esféricas, você vai ficar com, elevando tudo ao quadrado, vai sobrar só um ρ ao quadrado. Vocês façam a conta aí, mas sobra esse ρ ao quadrado. Se você fizer aqui, o x fica ρ quadrado, seno quadrado φ, cosseno quadrado θ. O y é ρ quadrado, seno quadrado φ, seno quadrado θ. Aí você coloca o seno ao quadrado φ em evidência, dá 1, só sobra ρ quadrado, seno ao quadrado de φ. Mas aí o z é ρ quadrado vezes cosseno φ ou cosseno ao quadrado de φ. Põe o ρ quadrado em evidência, fica seno quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que dá 1, então só sobra o ρ quadrado mesmo. Vocês façam as contas. Então esse daí sobrou o ρ quadrado, aí fica sobrando faltando o elemento do jacobiano, ou elemento de volume aqui das coordenadas esféricas, que é o ρ quadrado seno φ. Rho quadrado seno φ, então primeiro o dρ, depois o dθ e depois o dφ. Como são integrais iteradas de uma, teoricamente, digamos, entre aspas, um retângulo, um cubo, entre aspas, né, porque a gente está em coordenadas esféricas, mas são limites bem determinados aí. Então a gente pode usar uma propriedade aqui, que é separar cada integral. Aqui você consegue escrever o integrando, na verdade, como uma função só de ρ, e uma função só de φ, e uma de θ, que é 1, né? Então você consegue ficar com a integral aqui, de 0 até π sobre 4, de ρ à quarta, d de ρ, a integral de 0 até 2π de dθ, e a integral de 0 até raiz de 8 de seno. Aqui eu coloquei inverti, né? Na verdade é seno φ dφ. Seno φ dφ. E aqui que é ρ à quarta dρ. Pronto, agora está certo. Bom, dessa integral aí a gente fica com menos cosseno de φ, que a derivada do cosseno é menos seno, com menos, né, dá mais. 0 até π sobre 4, vezes
o 2π, isso é fácil, vezes o ρ à quinta sobre 5 de 0 até raiz de 8. Tem algumas contas para fazer aí. Cosseno de, aqui fica no caso, menos cosseno de π sobre 4, mais cosseno zero, 2π, multiplicando tudo, e aqui fica, a quinta sobre 5 calculando em 0 é 0, né? Então fica só raiz de 8 a quinta sobre 5. Então essa é o resultado, né? Vamos simplificar um pouco essa expressão. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 0 é 1. Então fica 1 menos raiz de 2 sobre 2, vezes o 2π, vezes essa parte aqui, que é raiz de 8 elevado à quinta sobre 5. Na verdade, isso fica 8 ao quadrado, raiz de 8, né? 8 ao quadrado, raiz de 8 sobre 5. Então aqui fica, se tirar o mínimo e dividir aqui, eu vou colocar assim, 2 menos raiz de 2 sobre 2, 2π, tentar simplificar um pouco, 8 vezes 8, 64, o raiz de 8 na realidade é 2 raiz de 2 sobre 5, aí tem um vezes aqui. E aí então, esse 2 aqui se cancela com esse, fica π, 2 menos raiz de 2, 2 vezes 64 é 128 raiz de 2, dividido por 5, tudo. Vamos ver se é o que dá para simplificar aqui. 128 π. Eu coloco a raiz de 2 aqui dentro, fica 2 raiz de 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá o 2, dividido por 5, ou seja, coloco mais um 2 em evidência, fica 256 π sobre 5 vezes raiz de 2 menos 1. Então esse é o resultado final aqui. E por fim, eu vou pegar esse daqui, que é uma mudança de variável genérica, né? Não é nenhuma daquelas, nenhuma específica de cilíndrica ou esférica. Essa daqui é uma, já é dada, né? Então, use a transformação U igual a X, V igual a Z menos Y e W igual a X vezes Y para calcular a integral tripla em G de Z menos Y ao quadrado XY dV, onde G é a região delimitada pelas superfícies X igual a 1, X igual a 3, Z igual a Y, Z igual a X mais 1, XY igual a 2 e XY igual a 4. Esse aqui, pela complexidade da região G, eu tentei, desenhar isso aqui é muito difícil. Eu tentei via programas na internet, também não dá para enxergar muita coisa, então, na verdade aqui a gente vai fazer só contas mesmo, né? Mas ela não é muito difícil. Bom, primeira coisa aqui, a mudança de variável é essa. O U igual a X, o V é igual a Z menos Y, e o W é igual a XY. Bom, como é que a gente transforma isso em X dependendo de UVW, e ZY também dependendo de UVW, e Z dependendo de UVW? É fácil, né? Para a primeira parte aqui, o X vai ser igual a 1. O Y vai ser
vou colocar aqui embaixo, né, o y, ele é igual a v menos z, né? E, por outro lado, né, o w, o y, eu vou mudar aqui. Eu vou fazer assim, ó. O y, agora sim, é o w sobre x. E o x é igual a u. Então, o y fica o w sobre u. Agora fica mais fácil. Então, o y é igual a w sobre u. E o z agora é mais fácil ainda, né? Que o z é v mais y, então, e o y a gente já tem, então é o v mais w sobre u. Então, esse daqui é a nossa, agora, transformação, né? Inversa. Nós vamos identificar qual que é a região de integração com essa transformação. Não vai dar para ver, né, visualizar o que acontece, mas vai dar para ver no que ela se transforma. Ela lembra um pouco uma que a gente fez lá em duas variáveis. Pega uma região um pouco torta e transforma isso numa região mais retinha, mais fácil. Então, por exemplo, o x quando é igual a 1, o u é igual a 1, isso é fácil, né? O x igual a 3, o u vai ser igual a 3, a primeira parte. A segunda é quando o z é igual a y, isso implica o quê? Que o z é igual a y, o v é igual a 0. Quando o z é igual a y mais 1, vocês vão ver aqui, substituindo o z ali por y mais 1, o v vai ser igual a 1. E por fim, aqui quando você pega o w igual a xy, quando o xy é igual a 2, o w é igual a 2, e quando o xy é igual a 4, o w vai ser igual a esse 4. Então, deu o que a gente chama que é um retângulo, né? Ou não é um retângulo, né? Esse é um paralelepípedo. E aí a gente já escreve aqui. Eu vou reescrever lá para ficar claro. Falta o jacobiano, né? Calcular o jacobiano de u, v, w, que é o xu, xv, xw, yu, yv, yw e zu, z de v, e z de w. Então, esse aqui é o jacobiano. Podem calcular isso daqui, né? No x, como x é igual a 1, a derivada de x em relação a u é 1. Em relação a v é 0. E aqui em relação a w é 0. A derivada de y em relação a u é menos w sobre u quadrado. Em relação a v é 0, né? Porque não tem. E em relação a w dá 1 sobre u. E por fim aqui, derivada de z em relação a u é a mesma coisa. É menos w sobre u quadrado. Em relação a v dá 1. E em relação a w dá 1 sobre u. Se vocês fizerem esse determinante aí, vocês vão ver que eu vou colocar em módulo, né? Que é o que a gente quer. O VW, o determinante vai ser menos 1 sobre U, que é 1 sobre U. Esse é o determinante esse é o jacobiano, né? Que é o determinante dessa matriz. Então, a nossa integral em G de z menos y ao quadrado xy d de v, se voltar aqui, né?
z menos y ao quadrado de xy dv, eu vou reescrever agora a região G em termos de u, v e w, a gente viu aqui, né? Vou começar com u, depois v, depois w. Eu posso colocar assim, primeiro colocar w, na verdade, né? De 2 até 4, o dw, o dv, que é de 0 até 1, e o u de 1 até 3. Z menos y foi o v ao quadrado, xy ao w, o elemento aqui de volume é 1 sobre u, d de u, d de v, d de w. É isso. Agora a gente consegue separar essas integrais aí, né? Isso aqui é uma integral, vou colocar assim, a primeira, vou colocar em primeiro em u aqui, né? Integral de 1 até 3 de ln, ln é o resultado, né? É 1 sobre u. Já estou adiantando a resposta aqui. 1 sobre u d de u, integral de 0 até 1 de v ao quadrado d de v, e a integral de 2 até 4 de w d de w. Então vamos calcular aqui. A primeira ali deu ln de u de 1 até 3. Então essa é a primeira. Vezes a segunda, que é o v quadrado. Então v ao cubo sobre 3, de 0 até 1. E a terceira é só w, né? Então w ao quadrado sobre 2, de 2 até 4. Então, esses são os três resultados. O primeiro deu só ln de 3, porque o ln de 1 é 0. O segundo é 1 sobre 3. E o terceiro dá 16, que é 4 vezes 4 sobre 2, menos 2 ao quadrado, que é 4 sobre 2. Então ficou ln de 3, isso aqui vezes 1 terço, vezes 12 sobre 2. Aí você faz a conta aí, o 12 simplifica com esse 3, fica 6. 6 dividido por 2 fica 3, né? Ou melhor, né? 12 é 4 vezes 3. Você divide 3 com 3, sobrou 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, na verdade, é 2 ln de 3. Ou seja, isso pode ser escrito ainda como ln de 9, né? Então, essa é a resposta. Então, esses são alguns exercícios variados sobre integrais triplas. Então, até a próxima.